Reverendíssimo Padre Francisco Bezerra, irmãos e irmãs, filhos e filhas do patrocínio de Leão, estamos aos poucos trilhando o caminho espiritual da festa de nosso excelso Padre neste ano de 2023. É a segunda noite do novenário. Ainda temos muita coisa a aprender. Ainda temos um bom caminho pela frente. Certamente o Senhor se comunicará a nós ainda muitas vezes durante esta semana, de forma especial na próxima quarta-feira, sobretudo, quando Sua Excelência Reverendíssima, nosso Arcebispo, Dom Antônio Muniz, tornará esta igreja paróquia. Por isso, o tema deste ano: Paróquia, povo de Deus em permanente missão. Falar em missão significa falar, sobretudo, em Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o fiel impulsionador do cristão à missão. Dele provém a nossa força, dele provém a nossa capacidade de evangelizar, dele provém o nosso ânimo. O Espírito é o ânimo, a alma da igreja, que movimenta, que anima, que santifica, que converte e que conduz os passos da paróquia, do pároco, do cristão, de forma que eu posso dizer com toda alegria que, assim como Santana Galvão, assim como o nosso pároco, assim como toda a nossa paróquia, nós somos dependentes do Espírito Santo. E é este Espírito que no Evangelho o Senhor nos pede que confiemos. Neste Espírito, no Evangelho de hoje, o Senhor nos pede que depositemos a nossa esperança, depositemos a nossa confiança. Disse o Senhor: quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados. E como ou com que vos defendereis? Ou direis? Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. O Espírito Santo é ainda, irmãos e irmãs, a palavra, o ensinador, o santificador, a assistência de Deus que vem à nossa vida. Tudo isso para dizer que sem Espírito nós não somos nada, nem conseguiremos nada. O Padre Francisco me falava antes da missa, de quando chegava aqui, e a experiência de missão que aqui se deu. Somente as paredes, sem teto, sem o piso batido, mas confiando na força do Espírito, na força dele, na assistência dele, a comunidade ia aos poucos se erguendo, caminhando. Certamente, em alguns momentos, passou medo no coração do Padre Francisco, a interrogação: por que ou como se dá? Mas com certeza a palavra do Senhor hoje, que confortou os seus discípulos,
situações também. Não vos preocupeis, o Espírito Santo vos ensinará. Como ensinou a Frei Galvão a deixar sua família, a deixar seus sonhos e projetos, a deixar sua riqueza, para assumir a pobreza evangélica, para seguir a Cristo na autenticidade, na verdade, do cristão que ama o Senhor acima de todas as coisas, do cristão que não tem medo de seguir os passos de Jesus e se entrega, se lança, se joga na vontade de Deus, porque confia nele. Foi assim que Abraão, hoje na primeira leitura, fez. São Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. A condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão. A nossa herança de filho de Deus, a certeza de que o Senhor nos ama, que configurou o coração de Frei Galvão a Cristo e que configura o nosso coração ao Senhor, é uma certeza gratuita, livre, dada por Deus, manifestada, sobretudo, no sacrifício salvador e redentor na cruz. Abraão lançou-se a esta caminhada indefinida, porque escolheu na sua vida acreditar em Deus, porque se permitiu confiar no chamado do Senhor. E a força que sustentava Abraão, a força que sustentava Galvão no seu testemunho, a força que sustenta esta igreja na missão, na construção, na evangelização e na santificação do povo de Deus, é a certeza do amor do Senhor, que no seu Espírito não nos abandona, que na força do seu Espírito vem em socorro das nossas fraquezas, das nossas feridas e das nossas necessidades, não vira as costas para nós, caminha ao nosso lado todos os dias, como disse São Paulo na leitura, de forma gratuita. Pois está escrito, Jesus: eu fiz de ti Pai de muitos povos. Ele é Pai diante de Deus, porque crê em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Contra toda lógica, contra toda razão para desistir, contra toda razão para permanecer na sua terra e mudar a caldeira, Abraão não se negou na confiança em Deus e na esperança e na fé, assumir a promessa de ser pai numeroso de uma grande nação. A festa do padroeiro, irmãos e irmãs, de forma análoga, pode ser entendida também como este chamado de Deus a uma experiência mais íntima com Ele. Durante toda esta semana que se dará
Nós teremos a oportunidade de escutar a palavra de Deus e comungar no seu nome. Teremos a oportunidade de aprender mais dele e de nos santificar e nos fortalecer nisso. Agora, assim como para Frei Galvão, assim como para Abraão, assim como para os discípulos de Jesus no Evangelho de hoje, isso só será possível se você disser o seu sim. Se tu quiseres, se tu desejares, se tu buscares a Deus, encontrarás. Basta que tu queiras. E aí, para concluir a nossa meditação de hoje, gostaria de destacar a radicalidade da nossa missão. A radicalidade do nosso compromisso, ao qual todos nós estamos sujeitos e obrigados a cumprir. Todo aquele que der testemunho diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que renegar diante dos homens será negado diante de Deus. Na nossa vida, irmãos e irmãs, Deus é uma escolha. Sou eu que escolho, que opto por ser ou não ser dele. Na medida em que me coloco à disposição da vontade dele, eu escolho ser dele. Eu tenho a necessidade, a obrigação de dar testemunho desta escolha. Como é que se dá testemunho de Deus diante dos homens? Como é que se afirma no coração de Deus diante dos homens? Como é que eu posso dar testemunho do Senhor na minha vida, no meu cotidiano? Amando. Quanto mais amamos, quanto mais perdoamos, quanto mais somos caridosos, mais testemunho de Deus nós damos na sociedade. Mais a presença de Deus somos no trabalho, no esporte, no lazer, em casa, na família, em todos os cantos. Depende de cada um de nós. Por isso, irmãos e irmãs, tenhamos a coragem de edificar o mundo, de abandonar tudo para fazer a vontade de Deus. Temos a coragem de ter o Frei Galvão, de se lançar na vontade do Senhor, lançar no projeto dele, confiar. É preciso confiar. Ser aberto à ação do Espírito, confiar no Senhor, para que esse Espírito produza força em mim, nessa força eu testemunho com o amor de Deus. Que Frei Galvão do céu possa descer por cada um de nós, o nosso trabalho que se inicia e aos seus primeiros passos, para que a exemplo dele se configure sempre mais a Cristo e deseje sempre, em todos os momentos, fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. Amém.